Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro de Eclesiastes. E agora nós estamos no capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos, 222 versos. É o 21º livro na ordem do nosso Antigo Testamento e é o 4º livro poético. Eclesiastes 9 fala do final de todos os viventes. E no capítulo 10 vai mostrar, começando já no 9, mas no 10 mais especificamente, vai falar das vantagens e da excelência da sabedoria. O final de todos os viventes nós sabemos que é a morte, não é? E no capítulo 7 ele chega a dizer que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas ele não está aqui louvando a morte. Viver é bem, é bênção. Só que a vida tem muita aflição. E como ele concluiu, a vida tudo é vaidade, não é? Tudo é fútil nessa vida. Que se tudo obra que se faz debaixo do sol, de uma certa forma, é vaidade, é futilidade. Não é? A verdadeira vida parece que está, não é debaixo do sol, está além do sol. Está ali naquela eternidade que nós vamos passar com Deus. Mas ele também vai mostrar que é preferível estar vivo do que morto. Olha só, as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Então gozemos os bens que Deus nos dá. Não é? Ele vai falar de si, tudo sucede igualmente a todos. Capítulo 9, verso 2. A verdade é que o fim chega para todos. A humanidade inteira está caminhando para a morte. Seja justo ou injusto, puro ou impuro, salvos ou pecadores, um dia, a grande verdade, todos iremos partir. Enquanto estamos vivos, no entanto, podemos agir, reagir, mas quando o coração para de bater, todos os nossos sentimentos, emoções, todos os pensamentos cessam. O Senhor é soberano em tudo, especialmente nas coisas concernentes entre a vida e a morte. Dentre os seus propósitos, nós nascemos, nós vivemos e morremos. Enquanto estivermos nesse mundo, Salomão sugere que devemos nos esforçar para fazer o bem, para gozarmos, para comermos e bebermos com alegria, para estar com essas, não é como ele diz, tudo quanto te vier à mão, faz conforme as tuas forças, no verso 10 do capítulo 9. Notemos que Salomão está falando da morte física, ele não está falando do mundo espiritual, ele está concentrando nessa vida, uma forma natural. Ele não fala nada acerca após a morte ou da vida espiritual ou da eternidade com Deus. A palavra além deve ser traduzida por sepultura, né? Conforme na sepultura, para onde vais, ali não há sabedoria alguma. No capítulo 9, ainda verso 11 e 12, o escritor ressalta que o prêmio não é dos ligeiros, nem a vitória dos valentes, nem o pão dos sábios, da riqueza, dos prudentes, tampouco o favor dos entendidos. Isso mostra quão ignorantemente o homem quanto aos meios que Deus usa para levar a cabo os seus planos. Aí no capítulo 9, verso 13 a 18, ele mostra que sabedoria é maior do que a força. O autor mostra nessa passagem que a sabedoria é melhor que as armas e a força dos grandes. Conforme ilustra nesse verso, um pobre homem mais sábio livrou a sua pequena cidade de um poderoso rei. Ele já tinha dito que a sabedoria era melhor do que 10 governantes, e ele livrou com seu grande exército de armas terríveis. Infelizmente, o pobre não foi honrado, e essa sabedoria logo foi esquecida. Assim, notamos que a sabedoria é mais útil e valiosa do que os governadores e todas as armas de guerra. No capítulo 10, verso 1 a 20, ele vai falar da excelência da sabedoria e do triste contraste que o pecador faz entre a sabedoria e a tolice, e tipificando como uma mosca morta
a estragar o unguento de um perfumador. No verso 1, encontramos nesse verso exemplos de tolice, dos estudos, pensamentos sobre o êxito que às vezes tem sobre os sábios, o que Salomão nos mostra que é imprudente praticar a loucura e pagará o preço das maquinações e maldades. O sábio sempre achará o favor e continuará progredindo nos caminhos da ciência. Refletindo nesses dois capítulos, 9 e 10, nós notamos que a vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. A verdade é que a vida é dura e a morte é uma realidade. Mas quando vivemos no temor do Senhor, vamos gozar da plenitude da graça, do amor de Deus, e seremos pessoas dessa forma sábias e usufruiremos vantagens que só a sabedoria oferece quando estamos com Deus. Vamos ao capítulo 9. As mesmas coisas sucedem aos justos, aos injustos. Gozemos então o bem que Deus nos dá. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração. Ele sempre pensava no seu coração. Lembra que eu disse que Eclesiastes é quase uma espécie de desabafo, não é? Para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Salomão está declarando que tanto o justo, o sábio, todas as suas obras, está tudo nas mãos de Deus. Nada escapa do controle de Deus. E que também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Que tudo passa perante a sua face. O homem não conhece, presta atenção, o homem não conhece o amor e o ódio. O homem sente o amor ou o ódio, mas conhecer na profundeza o que é o amor ou o ódio, o homem de fato não conhece, essa é a verdade. Apenas sente e tudo passa. Verso 2, ele diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica e ao que não sacrifica, assim ao bom como o pecador, ao que jura como o que teme o juramento. Tudo sucede, ou seja, todos hão de morrer, quer seja sábio, quer seja rico ou pobre, sábio ou tolo, puro ou impuro, sacrifica a Deus ou deixa de sacrificar, todos vão ter o que jura e o que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que mal que há? O mal é esse, que todos vão morrer, essa é a verdade. Não é? Então alguém pode dizer, o que adianta ser justo? Bom, existe vantagem de ser justo, existe vantagem de ser sábio, existe vantagem de ser puro, mas vai acontecer o mesmo a todos, né? Se Deus deixar só o justo viver e só matasse o ímpio, pronto, o justo teria milhões de anos. Isso vai acontecer na eternidade, não é? Esse é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e que a desvariam no seu coração. Jesus disse também isso. Jesus diz que o Pai faz ver sua chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus, não é? Então, tudo sucede. E há muitos filhos do homem que está cheio de maldade, verso de número 3, e que há desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos, não é? Mesmo o ímpio vai morrer, se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Agora ele vai falar que enquanto está vivo há uma certa esperança. Qual a esperança, não é? Que as pessoas se arrependam. E ele vai dizer, ora, para que acompanha com todos os vivos a esperança. Verso 4 é interessante. Aqui ele exalta um pouco a vida. É melhor estar vivo que morto. Porque ele diz, melhor é o cão vivo do que o leão morto. Essa expressão é interessante. Melhor é o cão vivo do que um leão morto. O leão é o rei dos animais. O cão é bem desprezado, um cachorro lá, não é? Mas é melhor ele vivo
do que um leão morto. Tem mais valor. Né? A Bíblia menciona cães muitas vezes, aproximadamente 23 vezes, e gato só menciona em Isaías 34:14, falando de gatos bravos. Vamos continuar. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Salomão aqui está falando apenas da morte física, não é? E está olhando as coisas debaixo do sol. Ele não está considerando uma vida após a morte. A única coisa que ele diz é que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, ou seja, os mortos já não têm mais contato com essa vida, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Nós sabemos que Cristo prometeu galardões. Claro que Cristo falou de uma vida após a morte, enquanto Salomão só está tratando da vida física. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, né? Ficou lá o esquecimento. As pessoas muitas vezes esquecem da pessoa que já partiu. Lembra de vez em quando é um parente, mas se é um conhecido, raramente se lembra. Verso 6, até o seu amor e o seu ódio e sua inveja, olha, sentimentos que a pessoa tem, amor, ódio, sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século. Já nesse século não há mais parte alguma, e em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Note que ele está mencionando debaixo do sol, né? Eles não ficam, tem gente que acha que o morto está olhando, tudo que acontece aqui. De acordo com Salomão, não acontece mais isso, não é? Não tem mais parte alguma nessa vida. Vai, pois, portanto, já que eles não têm parte, você e eu que está vivo, olha a conclusão de Salomão 9:7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Quando ele fala de beber, Salomão sempre está se referindo ao vinho. Eles bebiam mais vinho do que água. E eu, outro dia, vi uma razão disso, é porque muitas vezes a água não era de boa qualidade, né? Eram águas de poço, água salubre, causava doença, só beber água. Então o vinho, pelo menos, tinha valores alimentícios melhores e era mais purificado que a própria água. Daí porque Paulo também disse a Timóteo, toma um pouco de vinho, por causa das suas constantes dores de estômago. Era comum na água que tinha de poço, às vezes ter muitos parasitas e criar problema, então eles bebiam mais o vinho. Vai, pois, com alegria, come o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Em todo tempo, note que ele fala também aqui, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes alvas, puras, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Era comum eles passar o óleo sobre a cabeça, ungindo, né, a cabeça, nunca falte esse óleo sobre a tua cabeça. Verso 9, goza a vida com a mulher que amas, com a tua esposa, não é? Goza a tua vida com a mulher que ama, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, e todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção. Muito bem, no capítulo 9, qual é a porção do homem nessa vida? Comer, beber, ter as vestes alvas, não faltar o óleo da unção sobre a cabeça, gozar a vida com a mulher a qual ele ama, não é da vaidade, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a sua porção nessa vida e do seu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, enquanto você está em vida, o que vem às tuas mãos, faz. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra. Quem é que vai fazer alguma obra, né? Já lá na sepultura. Por exemplo, eu estou fazendo esse comentário, mas depois que eu morrer, eu não vou voltar aqui para fazer comentário nenhum.
não é? Para a sepultura onde eu vou e onde você também vai. Lá a gente não faz mais nenhuma obra, não é? Se você dirige caminhão ou faz qualquer outra coisa, quando chega lá para o sepultura, você não vai ter mais caminhão para dirigir. Você limpa a casa, não vai mais ter casa para limpar. Se você é cozinheiro, cozinha, já não vai ter mais cozinha para você cozinhar. Por isso que enquanto você está aqui nessa vida, vai fazendo as tuas obras conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem de sabedoria alguma. Claro que Salomão só está falando de uma vida natural, que a vida encerra aqui. Ele não está dando para nós uma vida além, como Cristo fala, não é? Verso 11. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Isso aqui é interessante. A sabedoria vai beneficiar mais os outros do que às vezes aquele próprio que a possui. O Salomão diz que o crescer em sabedoria é crescer em enfado. Então, o que possui sabedoria, às vezes fica enfadado. Mas quando ele compartilha a sabedoria com os outros, é útil para os outros. Olha aí, capítulo 9, verso 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. A carreira não é dos ligeiros, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Interessante, tempo e a sorte. Aqui sorte aparece no sentido de oportunidade. Vai da vida, oportunidade. Às vezes até pessoas dizem, fulano deu certo, deu sorte, não é? Não é, que ele aproveitou o tempo e a oportunidade. Sorte, na verdade, pode se definir como tempo mais oportunidade, ou tempo oportuno seria, não é? Olha só, voltei, me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. O camarada pode ser ligeiro como for, mais tarde ele já não é tão ligeiro a carreira. Eu mesmo, quando tinha 16 anos, cheguei a ganhar medalha de ouro em corrida. Agora, se eu for correr do jeito que eu estou pesado, misericórdia, não é? Nem dos valentes a peleja também dos valentes, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Todos vão ter uma oportunidade na vida. Que também o homem não conhece o seu tempo, olha aí. O homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam a rede. O homem às vezes não sabe qual é o seu tempo, quando que ele vai. Que o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam na rede. Na rede, é que ele até menciona, os peixes que se pegam com a rede maligna, né? E com os passarinhos que se prendem com o laço. Assim laçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, de vez em quando vem um mau tempo, né, para o homem. Interessante a rede maligna para os peixes, laço para os passarinhos. Ele falou da mulher estranha, cujo coração é como rede, não é? E como laços, e mãos como atadura. E aqui ele menciona esse laço aí dos homens do mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Sobre qualquer pessoa pode vir um mau tempo, não é? Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, olha a sabedoria que ele viu. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. A cidade era pequena e havia poucos homens para defendê-la. E veio contra ela um grande rei e a cercou. E agora sim, não é? Veio um rei poderoso, cercou a cidade. E levantou contra ela grandes tranqueiras ou trincheiras, não é? Que eles punham para bloquear, aí não entrava comida, e nem saía ninguém da cidade. Pronto, uma hora a cidade tinha que se render, não é? E grandes tranqueiras. E vivia nela, nessa cidade, que tinha poucos homens, pouco pequena,
e vivia nela um sábio pobre. Mas nós não temos esse relato na Bíblia, mas vivia um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Espera que Salomão não nos conta o que ele fez para livrar a cidade, mas a sua sabedoria fez com que a cidade fosse livre. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Depois que a cidade foi livre, se esqueceu. Esse homem foi um verdadeiro herói pela sua sabedoria, mas se esqueceram. O que Salomão está ensinando aqui? Que às vezes a sabedoria beneficia outros, não aquele próprio que tem a sabedoria. Não é porque você, com a sabedoria, você dá resposta para as pessoas, você dá conselhos sábios, você diz faz assim, beneficia mais aquelas pessoas que às vezes até são livres de problemas grandes, não é? Por causa da sua sabedoria, mas depois ninguém se lembra que você os ajudou. Esquecem-se, não é? E é isso, o sábio tem essa tendência de cair no esquecimento. As pessoas, quando precisam de uma resposta, procuram o sábio. Mas depois de obter a resposta e a solução, se esquece do sábio. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Pode ser também que Salomão está se referindo a uma metáfora para dizer claramente que muita gente se beneficia da sabedoria, mas não o próprio sábio. E às vezes há sábios que morrem pobres, no esquecimento, como esse homem. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então, disse eu. O que ele concluiu? Então, não seja sábio? Não, depois de ver isso, então disse eu. Melhor é a sabedoria do que a força. Lembra que o rei era tremendo, cercou a cidade, mas não a conquistou, porque o pobre sábio a livrou. Melhor é a sabedoria do que a força. E ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, esquecida, e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. As palavras do sábio. O sábio vai falar, cale-se. Às vezes, quando eu conheço e encontro pessoas sábias mesmo, sábias nas escrituras, eu prefiro ficar quieto, porque eu vou falar o quê? O camarada é sábio, né? Então, eu me calo para ouvir. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que domina sobre os tolos. É preferível ouvir as palavras do sábio do que o clamor daquele que domina sobre os tolos. Capítulo 9, verso 18, olha a conclusão. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. O pecador tem a capacidade de destruir muitos bens, enquanto que o sábio, com a sua sabedoria, é melhor do que as armas de guerra. Com isso, conclui o capítulo de número 9. Agora nós vamos para o capítulo 10, não é? Falando da loucura, também a causa de muitas desgraças. O pecador destrói muitos bens, e aqui a loucura é a causa de muitas desgraças. Vamos ver isso. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, caiu a mosca, morreu, faz exalar mau cheiro, e utilizar o unguento do perfumador. Então, quando, por exemplo, o unguento perfumador, o perfumador fez aquele unguento cheiroso, de bom cheiro, né, para a obra de perfumista. Aí vem uma mosca morta e cai ali. O que aconteceu? Inutilizou. Mesma coisa, você está tomando um café, gostou, vem uma mosca e cai ali. Pronto, o café vai ter que ser jogado fora, ou chá, ou qualquer outra bebida, não é? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Olha só, o unguento era cheiroso, caiu a mosca e inutilizou.
A mesma coisa acontece para a pessoa famosa ou sábia. Às vezes um pouquinho de estultícia é como a mosca morta, estraga tudo. Por isso que o sábio tem que tomar cuidado com a estultícia ou com a tolice, porque um pouquinho de tolice faz com que toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, exemplo próprio Salomão. Salomão tão sábio, aí as mulheres vão lhe corromper o coração. Né? Aí, o que adiantou toda aquela sabedoria? O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. A mão direita era a mão com que se comia, por isso o coração do sábio está na sua mão direita. E a mão esquerda era que se fazia higiene, que se limpava, não é? O coração do tolo está na sua esquerda, sempre nas coisas erradas. O coração do sábio está nas coisas certas, na mão direita. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. Tolo é tolo, lhe falta entendimento até quando ele caminha. E diz a todos que é tolo. Só de abrir a boca já se percebe o tolo. E aí diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha só que lição no capítulo 10, verso 4. Quando se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ou seja, faz um acordo com alguém. Não é? Você tem um problema, entra em acordo. Porque às vezes um acordo aquieta grandes pecados, faz com que acalme aquela situação. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Vamos ver. O tolo assentando-se em grandes alturas. Colocam um tolo em grandes alturas. Mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Isso aqui é um mal que ele viu. Coloca-se o tolo no lugar alto e ainda despreza o rico lá embaixo. Tiago falou do contrário que acontecia, que às vezes entrava um rico, punha-se o rico no lugar de honra e desprezava o pobre, não é? Aqui é o contrário. 10:6, coloca-se o tolo em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vamos lá, continuando. 10:7, vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé. Outra coisa que é um desvario, né? A causa de desgraça. O servo andando a cavalo, e o senhor que andava a pé, como servo sobre a terra. Na época, era comum os servos andar a pé e os senhores a cavalo. Mas aqui a coisa está invertida. Quem fizer uma cova, isso também já diz lá em Provérbios, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra morderá. Era muito comum os cobras se esconder nos muros de pedra. Então quem rompia, às vezes, o muro, pronto, saía uma cobra, o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Qual era o perigo de rachar lenha? Erra o machado, vai-se o pé. Não é? Acerta o pé em vez da árvore, pronto. Ou então escapa o ferro do machado, acerta a cabeça de alguém. Está se expondo a perigo. O lenhador era um trabalho de risco, não é? Corta uma árvore, se a árvore começa a cair em cima dele, já viu, não é? Expõe-se ao perigo. Verso 10. Se estiver embotado o ferro e não afiar o corte, então se der por mais força. Aqui é o do lenhador a lição. Se estiver embotado o ferro, ou seja, não está afiado, e não se afiar o corte, então se der por mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Aqui é outra lição que eu gostaria de compartilhar. Diz que Abraham Lincoln, antes de ser presidente, foi lenhador.
E uma vez alguém veio contratar ele para cortar uma grande sequoia, aquela árvore enorme, não é? Ele olhou, mediu ainda como quando lenhador, mediu a árvore e disse para o homem, eu vou levar 7 dias cortando essa árvore. O homem falou, 7 dias? 7 dias. Como é que o senhor vai trabalhar? O homem perguntou. Ele falou, eu vou passar 6 dias afiando o meu machado e no 7º eu ponho ela abaixo. Uau, que lição tremenda, ou que metáfora, não é? Às vezes a gente tem que afiar o machado, não é? O nosso machado, o machado de sabedoria, do conhecimento. Às vezes a gente tem que estar com o machadinho afiado para colocar as grandes árvores abaixo, né? Árvores de impiedade, árvores de iniquidade da nossa vida, o machado tem que ser afiado. Porque se não se afia o machado, tem que pôr mais força. É isso que Eclesiastes 10:10 diz, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve-se pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. A sabedoria dá direção àquele que a possui, não é? Então, quando você tem sabedoria, você vai ter direção. Quando não se tem sabedoria, não sabe nem para onde vai. Mas a sabedoria te dá direção. Diz Provérbios 11:30 que quem ganha almas é sábio. A sabedoria dá direção para nós sabermos para onde vamos. A sabedoria também responde a perguntas inquietantes. Quando os opositores a Jesus vinham a ele fazia perguntas, é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, com sabedoria, lhes respondia, pegava uma moeda, que essa esfinge, César, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando trouxeram a mulher em adultério, querendo apedrejá-la, e colocando Jesus numa situação difícil, Moisés mandou apedrejar, mas se Jesus diz apedreja, os romanos é que determinavam a morte. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabedoria em resposta, não é? A sabedoria, ela também revela coisas ocultas. Ela enfrenta e vence situações difíceis. Ela consegue livrar uma cidade, conforme vimos no capítulo 9, não é? Verso 11 do capítulo 10. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Tinha gente que ficava tentando encantar a cobra, né, dominar. Mas se ela morder antes de estar encantada, não há mais remédio nenhum no mais hábil encantador, porque ela mordeu o veneno, é certo. Não é? Nas palavras da boca do sábio, a favor. Quando o sábio fala, ele derrama graça, a favor de Deus. Mas os lábios do tolo o devoram. O lábio do tolo é uma coisa terrível. O princípio das palavras da sua boca é estutícia. E o fim da sua boca um desvario péssimo. Isso é as palavras do tolo. 10:13. O princípio das palavras da sua boca é estutícia, é tolice. E o fim da sua boca um desvario péssimo. Essas são as palavras do tolo. Bem que o tolo multiplique as palavras, e quanto mais ele fala, pior é. Não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? Não é? Quando o tolo abre a boca, fala e ninguém sabe o que vem depois dele. E também o futuro. Verso 15. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga. Todo trabalho de tolo, a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. É tolo, né? Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Ou seja, tem reis crianças e príncipes que já comem de manhã sem trabalharem, não é? Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazer as forças e não para bebedice. Olha só, a terra é bem-aventurada conforme o rei é filho de nobre. Quanto mais nobre for o rei, melhor é para a terra.
Claro que ele está falando de uma monarquia, não é? Mas nós ainda temos monarquias, a Inglaterra é uma monarquia, a Espanha também ainda permanece uma monarquia. Então, continuando, e há muitos países, né, que ainda se mantêm monarquia, países da África também. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a água. Está vendo? Preguiça para arrumar o teto. Normalmente os tetos eram feitos de palha, e de vez em quando os passarinhos podiam levar, aí abria lá um buraquinho, quando vinha a chuva gotejava, né? E a preguiça impedia. Há muita preguiça, enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja-se a água. Aquela água ia gotejando, porque não se arruma o teto. Como um homem que estava deitado numa rede, e a mulher disse: "Ô homem, está chovendo, levanta dessa rede e vai arrumar essa goteira." Ele deitar na rede: "Agora não." "Agora não, por quê?" "Porque está chovendo." Continuou deitado na rede. Parou a chuva, veio a mulher de novo: "Ô homem, levanta dessa rede, agora vai arrumar essa goteira." Ele falou: "Agora não, por quê?" "Porque já parou de gotejar." Olha só, queria ficar deitado na rede, a preguiça, não é? Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja água. Para rir fazem convites, não é? Convites a banquetes para rir. E o vinho alegra a vida. Vinho parece muito no Eclesiastes, o beber vinho. E por tudo, e esse é o verso, por tudo o dinheiro responde. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. No 5:10, é claro que amar o dinheiro nunca se fartará. Mas no 7:12 diz que o dinheiro serve de sombra. E no capítulo 10, verso 19, diz que o dinheiro por tudo responde. Então não é mal ter dinheiro. Olha só, para rir faz convites, e o vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro responde. Dinheiro é algo poderoso, mas deve ser nosso servo. Nós não devemos amá-lo como um senhor. Mas o dinheiro por tudo responde. Verso 20. Nem ainda o teu pensamento amaldiçoe o rei. Nem no teu pensamento amaldiçoe o rei. Nem fale mal do governante. Nem tampouco no mais interior da sua recâmara amaldiçoe o rico. Não fale também mal do rico, nem do rei, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia da tua palavra. Ou seja, cuidado, não é? Não fale mal do governante, não fale mal de um rei, nem tampouco de homens ricos, porque as palavras levam, as aves levam a tua voz, e aí te daria notícia das tuas palavras. Cuidado, né? Quem fala mal do rico também nunca vai enriquecer, porque ele já fala mal do rico, ele detesta rico, então não vai enriquecer nunca, não é? Fala mal do governador, nunca chega a cargo de governo. Normalmente quem fala mal é porque não tem o cargo, então nunca vai chegar lá. E as aves levam, cuidado com os mexeriqueiros. Não é? Quando fala mal de alguém, sempre vai chegar notícia do que você falou. E aí é um problema. Com isso, nós acabamos o capítulo 10. Não é? Se você entrou aí, assistiu, ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Coloque aí um sinal de joinha e ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que eu conheço que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Tem vários tipos de canais. Tem canal que lê a Bíblia para você. Você só escuta a palavra. Mas esse canal nós lemos, comentamos, trazemos histórias, ilustrações, para ajudar você a compreender melhor, às vezes coisas da época, da cultura, para te ajudar a compreender melhor as Escrituras. Ajude a divulgar. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.